tia Rose. Vamos dar início às nossas aulinhas de hoje, tá certo? E a tia trouxe para você, hoje, uma fábula. Tia, o que é uma fábula? São histórias em que os personagens são animais e eles falam. Eles têm sentimentos, certo? Então, vamos lá para a nossa história. O nome da nossa fábula é, A Formiga e a Pomba. Quais são os dois bichinhos que a gente tem aqui na nossa história? A formiga e a pomba, dois animalzinhos. E a gente vai ver, no desenrolar dessa história, como elas são muito divertidas e, legais, tá certo? Vamos começar? A formiga e a pomba. Era um dia quente de verão e uma pequena formiga foi ao rio, beber um pouco de água. A formiga é um ser vivo e ela precisa de água para hidratar o seu corpinho, mesmo sendo tão pequenininha, certo? Mas assim que se agachou para beber, olha aí, ela se agachando para beber, sabe o que foi que aconteceu? Ela caiu no rio, e começou a se afogar. As águas eram muito profundas e a correnteza estava muito, mas muito forte. Então, ela começou a gritar, começou a pedir por socorro e dizia assim, salve-me, alguém me ajude, por favor. E ela continuou gritando, salve-me, salve-me, alguém me ajude. Até que uma pomba que estava sentada em uma árvore perto do rio, ao escutar os gritos de socorro da formiga, ela arrancou, rapidamente uma folhinha e levou em seu bico e jogou, perto da formiga. O que será que aconteceu? Ao ver a folhinha, a formiga tentou chegar mais próximo e subiu na folhinha. A folhinha é leve e flutua na água. A dona formiga também. Então ela sobe, Olha aí a dona formiga, chega, estava chorando, chorou com medo e agora estava chorando de felicidade, pois ela sabia que ia se salvar, que alguém, tinha ajudado ela. A formiguinha subiu da folha, assim conseguiu, chegar à margem do rio, como se estivesse em um barco, e ela foi, flutuando até chegar na margem do rio. Ela saiu e foi até a pomba agradecê-la. Obrigada, senhora pomba, por você ter salvado a minha vida. E a senhora pomba, ficou muito feliz por ter tido esta atitude de coragem e de amizade. Poucos dias depois, daquele ocorrido em que a senhora pomba salvou a dona formiga, a formiga viu um caçador. Olha aí o caçador. Aqui, a dona formiga viu um caçador e ele estava fazendo o quê? Ele estava com um arco e uma flecha, apontado para uma direção. Que direção seria essa? A dona formiga percebeu que ele estava, mirando na dona pomba. Gente, eita! A dona formiga pensou logo, não posso deixar que ele faça isso. E teve uma atitude, muito bonita. Rapidamente, a formiga subiu em um dos pés do caçador e ele lhe deu uma forte mordida nele. Aí ele deu aquele grito, Quando ele gritou, acabou errando o alvo. Olha em que direção foi a flecha. Lá para cima. A dona pomba se assustou, e voou dali. Então, mais tarde, ela foi até a dona formiga. Olha elas duas conversando. Ela foi até a dona formiga, sabe para quê? Vocês imaginam? Ela foi agradecer. Obrigada, senhora formiga, por ter salvado a minha
vida. Da mesma maneira em que ela salvou a vida da formiga, a formiga, ó, em retribuição por aquele gesto tão bonito, salvou também. Todas as duas foram o quê? Heroínas, tiveram uma atitude, ó, muito linda. E a nossa história, a nossa fábula termina por aqui. Lembra que a tia falou que a fábula são histórias em que os personagens principais são quem? Que todos os personagens, na verdade, são animais e eles falam, eles têm sentimentos assim como nós, certo? E essas histórias, elas sempre nos mostram uma moral, elas sempre nos mostram uma história em que elas nos traz uma lição de vida. Que lição de vida foi que essa história trouxe para nós? Que valores humanos essa história trouxe para nós? Ajudar o próximo. Quando você ver algo errado, você tem que ter uma atitude para poder salvar a vida de alguém, assim como fez a dona Formiga, né? Porque aquela atitude do caçador, ó, não foi legal. Então ela teve uma atitude diante do erro dele para poder salvar a vida da sua amiga, poder retribuir quando ela teve, ó, aquele ato de coragem de tirar aquela folhinha e jogar no rio para que a formiga pudesse se salvar. É verdade? Então, a tia quer fazer para vocês agora algumas perguntas relacionadas a essa história, tá certo? Vamos lá. Quem eram os personagens principais da história? A dona Formiga e a senhora Pomba. Aonde que a senhora Formiga foi beber água? Muito bem, no rio. E aí o que foi que aconteceu? Ela caiu. Mas aí, qual foi o bichinho que apareceu e jogou uma folhinha para a formiga? A dona Pomba foi lá e jogou uma folhinha para a formiga. E aí, a formiga se salvou. Passando-se alguns dias, quem foi que apareceu lá? Lá no lugarzinho onde elas moram? Um caçador. E a atitude do caçador? Ela foi legal ou não foi legal? Não foi legal. Dedinho para baixo para o nosso caçador da nossa história. Dedinho para baixo. A atitude dele não foi legal, porque os animais são seres vivos e eles precisam de cuidado e não que a gente saia matando eles de todo jeito. Não é verdade? Então, ó, dedinho para baixo para o nosso caçador. E a atitude da formiga e da pombinha. A formiga salvou a pombinha salvou a formiga. Ó, é legal ou não é legal a atitude delas duas? Ó, 100% legal, ok? Então, ó, de acordo com essa história, que conclusões podemos chegar? Que temos que ajudar as pessoas, ajudar o nosso próximo, fazer de tudo para que a outra pessoa esteja ou fique bem. E o bem que a gente faz ao outro, ó, em qualquer momentinho pode voltar pra gente. Vocês sabiam disso? Ó, é assim sim. A tia vai contar uma situação e você vai me dizer que atitude você teria, tá certo? Por exemplo, a gente está aqui na escola, a gente está brincando, a gente vai ali pro pátio e a tia coloca uma música bem divertida, a gente pula, canta, corre, faz muitas coisas. Aí um coleguinha cai, tropeça e cai. Ninguém empurrou, mas ele caiu lá sozinho. O que a gente faz? Qual atitude legal a gente teria? E qual atitude, ó, dedinho para baixo a gente não pode ter? A atitude legal seria o quê? Parou a brincadeira e foi ver o que o nosso coleguinha tem, não é verdade? Para ver se ele se machucou, se ralou o joelhinho, se machucou, ó, a mãozinha, se bateu o queixinho, seja o que for. A gente tem que ver porque a pessoa, o coleguinha caiu, ó. Então, dedinho para cima para o infantil 4. Agora, o coleguinha cai e o infantil 4, ó, tá nem aí, continua brincando. Essa é uma atitude correta?
Não, ó. Se a gente agir assim, ó, vai ser dedinho para baixo. Mas a gente sempre age assim, ó, dedinho para cima, ajudando o nosso colega, ok? O nosso semelhante, os nossos amigos, certo? E assim fez, ó, a senhora formiga e a dona pombinha, ajudando sempre alguém que precisa, tá certo? Então, ó, você pode pegar essa história, ó, da sua mentezinha e contar pro papai, pra mamãe e contar, ó, dessa linda amizade da dona formiga e da dona pombinha. Para encerrar nossa aula, nós vamos fazer uma atividade. Você vai desenhar essa história, tá certo? Você vai desenhar os personagens principais. Quem são eles? A formiga e a dona pombinha, ok? E aí, ó, a gente vai escrever também. Olha aqui, formiga. Formiga começa com que letrinha? A letrinha F. F de formiga. Então, quando você desenhar a senhora formiga da nossa história, você vai escrever, ó, a letrinha F de formiga. E quando você desenhar a senhora pomba, você vai, ó, escrever a letrinha P. Porque, ó, pato e pomba também começa com a letrinha P, ok? Tá certo? E aí você pode, ó, recontar essa história para quem você quiser, tá certo? Eu gostei muito dessa história, gostei muito, ó, da história de amizade, de parceria da formiga e da pomba. Ó, um beijão da tia Rose. Tchau, tchau.